Oi, amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, né? Hoje nós estamos iniciando aqui, pessoal, mais uma nova sequência, né, de videoaulas, né, tutoriais produzidos aqui pela Auto Criativo, agora utilizando este magnífico programa, o AutoCAD 2016. Então, eu quero que você seja muito bem-vindo. Nessa aula aqui, né, a nossa primeira aula em específico, eu estarei comentando com vocês a respeito do programa, né, o AutoCAD, o que esse programa representa aí para milhares de profissionais no mundo todo, né, para milhares de indústrias, comércios e assim por diante. Então, nessa primeira aula específica, eu estarei comentando, né, sobre as possibilidades, né, e o que esse programa representa aí, o AutoCAD 2016. E também dentro dessa primeira videoaula aqui, né, a nossa aula de número 1, eu estarei passando para vocês quais serão os tópicos, né, quais serão os temas que nós vamos ver durante esse curso aqui do AutoCAD 2016, tá bom? Então seja muito bem-vindo, estamos muito felizes por você estar aqui acompanhando as nossas explicações, né, acompanhando aí os nossos trabalhos, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre o curso e também falar sobre o programa AutoCAD, eu quero já agradecer aí pelo seu apoio, agradecer pela sua audiência, né, ali no nosso canal, né, no YouTube da Auto Criativo, agradecer por você, né, possivelmente já ter participado de outros cursos, ter participado de outros materiais produzidos aqui pela Auto Criativo. De coração, muito obrigado realmente. Agora, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, você não conhece o projeto Auto Criativo, não conhece aqui o nosso modo de trabalho, eu quero que você também seja muito bem-vindo. O nosso sistema aqui de didática, né, de passar os conhecimentos e o uso dos programas, nós procuramos demonstrar de uma forma mais simplificada, o mais natural possível e sem muita complicação, né? A gente procura extrair o máximo de informação dos programas, né, dos softwares, transmitindo aí para os estudantes, transmitindo para as pessoas que têm interesse em aprender os programas de uma forma mais simples, né? Para que a pessoa não se assuste, para que ela não tenha medo do programa. Ou seja, então a gente começa, né, engatinhando mesmo devagarzinho, parte por parte, até a pessoa conseguir ir se evoluindo dentro do programa, né, cada vez mais aprendendo os conceitos e aprendendo as ferramentas do programa, tá bom? Em cima disso que eu comentei, né, para você que nunca viu aí os nossos cursos, né, nunca viu nossos materiais, este curso aqui em específico, esse curso de AutoCAD 2016, nós estaremos trabalhando com o AutoCAD 2016 de uma forma, né, desde os conceitos mais básicos do programa, ou seja, nós pegamos esse curso aqui, nós dividimos ele em 4 fases. Quais serão as fases? Você pode observar aí na tela que a nossa primeira fase vai ser o manuseio e o uso de ferramentas. Ou seja, na próxima aula, né, possivelmente na aula 2 ou na aula 3, nós vamos passar para vocês como baixar o AutoCAD, né, como instalar a versão estudantil educacional aí no seu computador. E nesta primeira fase eu estarei passando para vocês o manuseio do programa. Nós sabemos aí que existem vários tipos de profissionais que trabalham com AutoCAD e muitos nunca mexeu com o programa, né, nunca teve a oportunidade de trabalhar com o programa. Então essa primeira fase é especificamente voltada aí para você que nunca trabalhou com o AutoCAD. Possivelmente, né, essa nossa primeira fase, pessoal, ela vai ter aí mais ou menos uma média de umas 15 aulas. Por quê? Porque dentro dessas primeira fase, né, dentro dessa primeira fase e dentro dessas 15 aulas, eu estarei passando para vocês, como eu comentei, o uso, né, o manuseio e as ferramentas, ou seja, como manipular o programa, como usar o mouse, como usar o teclado, como manipular e visualizar o projeto ali dentro do AutoCAD e também todos os comandos, ou seja, comandos, né, para você fazer desde uma linha até fazer arcos, círculos, né, fazer a manipulação de escalas dos objetos, ou seja, essa primeira fase é voltada realmente para a parte de desenho, para a pessoa aprender a mexer no AutoCAD e aprender a desenhar dentro do AutoCAD. Aí depois, na nossa segunda fase, nós entraremos numa fase de aplicação prática, ou seja, nós vamos pegar um projeto, né, possivelmente um projeto civil, e tudo aquilo que você aprendeu na primeira fase, nós vamos aplicar nesta segunda fase.
Ou seja, então nós vamos fazer realmente um projeto, você vai aprender a fazer configurações de linhas, né, de estilos de linhas, configurações de estilo de cotas, configurações de linhas de chamada, textos. Ou seja, nós iremos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, né, aquilo que nós passamos para vocês dentro desse projeto. Então tem muita coisa interessante, muita coisa importante nós vamos desenvolver aí nesta segunda fase. Chegando lá na nossa terceira fase, nós entraremos num processo de plotagem. Né? Nós precisamos aprender a manipular os comandos, aprender a fazer ali, né, o uso prático, desenvolver todo o projeto, mas também precisamos, né, transportar esse nosso projeto para as folhas de papel ou para a apresentação do arquivo. Né? Então você precisa entender sobre escalas, você precisa aprender sobre como configurar, né, os diferentes tamanhos de textos, os diferentes estilos de cotas para cada tamanho de escala, né? Para projetos na escala 1:100, projetos na escala 1:50 e assim por diante. Essa nossa terceira fase é específica para isso. Você vai aprender a configurar as folhas de desenho, você vai aprender a trazer o seu projeto para a folha, né, deixar tudo configuradinho e posteriormente fazer a impressão. Nós vamos também trabalhar com algumas manipulações, né, de publicação, ou seja, tem muita coisa importante para você, podemos dizer assim, finalizar o seu conhecimento geral do AutoCAD já na terceira fase. Quando nós chegarmos na quarta fase, pessoal, será uma fase específica e já aí com conceitos bem avançados, né, que é os nossos conceitos avançados, onde eu estarei passando para vocês aí macetes importantíssimos no uso do programa, como manipular o programa com mais agilidade, como, podemos dizer assim, se deparar com problemas e solucionar problemas. Ou seja, é uma parte aí bem voltada mesmo para quem já está com bastante agilidade no programa e que deseja aí conhecer novas ferramentas no uso do AutoCAD. Esse nosso curso aqui, pessoal, é bom deixar bem enfatizado, né, que é voltado para o uso do programa em 2D, tá bom? Conceitos na utilização, né, ali de modelagens de malhas, sólidos em 3D, aí já são outros cursos, né, específicos e você pode dar uma olhadinha no nosso site e você encontra aí nessa área voltada para projetos em 3D, tá? Então esse nosso curso aqui da versão 2016, especificamente nós estaremos trabalhando 100% com a manipulação dos projetos em 2D. Tá bom? Então, esse é os tópicos, né, que nós veremos no nosso curso. Eu não vou passar o nome de cada aula, porque é aquilo que eu comentei. Pode ser que na primeira fase nós tenhamos 15 aulas, pode ser que tenhamos 17 ou 18. Na segunda fase pode ser que nós tenhamos 10 ou 15 aulas também. Eu não posso estipular, porque conforme o decorrer do nosso curso, né, pode ser aí uma quantidade diferenciada de aulas, tá? Mas você pode observar aí no monitor que nós temos o curso dividido em 4 fases, né? A primeira fase, manuseio do uso das ferramentas, né? Manuseio e uso das ferramentas, aplicação prática, plotagem e conceitos avançados, tá bom? Pessoal, aí, né, conforme a nossa experiência que nós temos em passar para vocês, né, os conceitos do uso do programa do AutoCAD, nós procuramos dividir esse curso aqui em 4 fases, pessoal. Porque nós sabemos que existem diferentes profissionais, né? Alguns já têm uma certa facilidade em trabalhar com AutoCAD, alguns já até praticam na faculdade, né, ou na escola técnica, já tem um conhecimento, já sabe sim desenhar no AutoCAD, então nós procuramos dividir aí o curso nessas fases. Se você sentir a vontade, né, falar assim, eu realmente preciso aprender mais sobre plotagem, então você pode apenas ver a terceira fase ali e aprender os conceitos de plotagem. Se você quiser ver apenas conceitos avançados, você pode ver a quarta fase de conceitos avançados. Obviamente, né, que eu vou solicitar que você assista realmente todas as aulas, porque às vezes um comando que você acha que, eu já sei tal comando, eu já sei fazer isso, já sei aquilo, às vezes de repente você encontra uma dica diferente, né, você encontra um macete diferente, eu tenho certeza que vai sim agregar aí nos seus estudos, tá? Então é um curso bem democrático para quem não trabalha com AutoCAD e para aquelas pessoas que já manipulam o programa. Então estaremos com conceitos dos mais básicos até os conceitos mais avançados, tá bom?
Pessoal, é o seguinte, eu comentei no comecinho da aula que eu estaria falando sobre aí os tópicos, né, que nós veremos durante o curso, e também eu vou fazer algumas colocações, alguns comentários sobre o programa AutoCAD em si. Ou seja, esses comentários que eu vou fazer aqui sobre o programa, o AutoCAD, vai ser bom, né, para que você conheça aí para que serve o programa, qual a sua finalidade. Ou seja, se você nunca teve um contato com o programa, então você a partir de agora vai começar a entender qual aí a importância desse programa, tá bom? Bom, o AutoCAD, né, aí podemos dizer assim, que ele foi uma ferramenta desenvolvida e criada pela empresa Autodesk, né, baseada obviamente em outros programas bem antigos que começaram a trazer uma filosofia de desenhos ou manipulação de objetos 3D para os computadores. Porque antigamente nós tínhamos ali, né, deixa eu abrir aqui um pouquinho o programa, a gente tinha ali o uso, né, e a criação de projetos feitos realmente no papel. Aí não há muito tempo atrás, né, cerca de 2 décadas atrás, podemos dizer assim, a grande maioria dos profissionais trabalhavam com ali a manipulação trabalhando, fazendo realmente o projeto com canetas de nanquim, produzindo ali nas folhas de papel. E aí as empresas, né, elas começaram a desenvolver programas específicos para o desenvolvimento dos projetos, podemos dizer assim, na parte digital, ou seja, facilitando a precisão dos projetos, facilitando o manuseio dos projetos, né, eliminando erros, eliminando correções. E esse desenvolvimento foi, obviamente, ao longo do tempo se evoluindo, né? O AutoCAD ele veio acompanhando aí, né, a evolução do mercado, a evolução da exigência das indústrias, até chegar nos dias de hoje, até a versão 2016, onde nós temos um excepcional programa. A gente às vezes ouve alguns comentários, mas o AutoCAD ele já está ficando defasado, ou está ficando obsoleto, né? A gente ouve muito falar sobre esses assuntos. Obviamente que a empresa que fabrica o AutoCAD, ela vendo a necessidade de vários profissionais, o que ela fez? Ela criou outros programas específicos. Tanto é que você tem o AutoCAD mecânico, ou seja, é o mesmo AutoCAD, só que com ferramentas a mais voltados realmente para quem trabalha na área mecânica. Aí, né, não satisfeita, ela foi lá e desenvolveu novos programas específicos para a modelagem de objetos sólidos. Hoje você tem, por exemplo, o programa Inventor. Você, por exemplo, trabalha com a manipulação de projetos da construção civil e você quer ter um quantitativo de materiais, você quer realmente ver uma maquete eletrônica, então nós temos ali o Revit. Ou seja, tem programas específicos para modelagem de carros, tem programas específicos para modelagem de jogos, né, de games e assim por diante. E o AutoCAD, né, ele veio, obviamente, nesse decorrer aí da criação desses novos programas, ele veio também se evoluindo, como eu comentei, e veio se aprimorando. E o AutoCAD, ele é muito difundido, né? Ele é muito usado ainda nas instituições de ensino, nas faculdades, nas universidades de engenharia, de arquitetura, cursos de edificações. Ele é um programa muito usado e ele vai ser usado aí por muito tempo. Ou seja, obviamente que a empresa que fabrica o AutoCAD, né, que é a Autodesk, ela não vai deixar de produzir o seu programa, né, de distribuir o seu programa, né, por longo tempo. Você pode ter certeza disso. O que vai acontecer num futuro, né, isso aí o meu comentário próprio é o seguinte: o Revit ele vai se evoluir, o Inventor vai se evoluir, outros programas vão surgir, né, e o AutoCAD também vai evoluir. Então, se você tem esse tipo de preocupação, se você ouviu esse comentário, pode deixar de lado, fique tranquilo. É um programa excepcional, voltado para quê? Especificamente para você desenhar, tá bom? É considerado, podemos dizer assim, uma prancheta eletrônica. Ou seja, aqui no AutoCAD você pode desenhar desde um prédio, você pode fazer todo o seu projeto realmente da sua casa aqui, tá? Você pode não ser um estudante, você pode ser apenas, podemos dizer assim, um apaixonado por desenho.
Aqui você pode desenhar um carrinho, você pode desenhar um helicóptero, você pode desenhar, por exemplo, né? Ou seja, o que a sua imaginação mandar. Então, esse curso aqui que eu estou passando para vocês é justamente para você que quer aprender a usar a ferramenta. Ou seja, eu não vou pegar aqui e falar, pessoal, você vai aprender a desenhar uma casa. Pessoal, você vai aprender a desenhar uma cadeira, uma mesa. Não é esse o nosso foco, pessoal. Eu estarei passando aqui no programa, né, nesse nosso curso, para você aprender a utilizar as ferramentas do programa AutoCAD. Aí, obviamente, aliado à sua criatividade, ao seu talento, aos seus conhecimentos, né, à sua profissão, aí sim você vai aplicar aí nos seus trabalhos, tá? Você fala assim, eu sou eletricista, eu conheço muito sobre simbologias elétricas, eu conheço todo ali o processo, né, de fazer os circuitos elétricos e assim por diante. Então, essa é a oportunidade que você tem em aprender a manipular aqui o AutoCAD. Você conhecendo como desenhar, como manipular, como criar blocos, como criar aqui, né, vários elementos dentro do programa, eu tenho certeza absoluta que você conseguirá depois, posteriormente, desenvolver os seus projetos elétricos também. Eu já trabalho, por exemplo, com o Revit, só que às vezes eu preciso fazer algumas correções, fazer um detalhamento, algo nesse sentido. Está aqui o programa ideal para você, é o AutoCAD, ou seja, em cima desse programa você pode fazer aí qualquer tipo de detalhamento, ajuste no seu projeto, partes de anotação, né, de cotagem e assim por diante, tá, pessoal? Bom, eu já vim falando bastante aí, né, comentei sobre o curso, comentei também aqui um pouquinho sobre o programa. Eu estarei passando aqui, pessoal, dentro desse curso, né, da versão 2016, um conceito um pouquinho diferente. Talvez você já tenha visto alguns outros cursos nossos aqui, produzido pela Auto Criativo, né, onde nós fazemos assim, nós utilizamos, por exemplo, uma versão português, ou nós fazemos um outro curso separado, utilizando, por exemplo, uma versão em inglês. Esse curso aqui específico, eu estarei utilizando a versão em inglês do programa, tá? Ou seja, então aqui, ó, os comandos, as ferramentas, você vai observar que estará com o nome em inglês. Porém, se você já tiver instalado aí no seu computador uma versão em português, você vai observar aqui, ó, como você pode ver aí o desenho, no canto da tela, você terá o nome da ferramenta ou o nome do comando específico em português, tá bom? Você fala assim, professor, eu gosto só de usar a versão em português, fica mais fácil para mim, eu já estou mais acostumado. Não tem problema, dá para você acompanhar o curso aí com a gente tranquilamente. E sempre que você tiver uma dificuldade ou uma dúvida, observe no cantinho da tela que sempre vai estar o nome do comando em português. Ou seja, a manipulação do programa aqui AutoCAD, pessoal, ela é universal. Ou seja, tanto faz eu utilizar aqui na versão em inglês ou na versão em português, o conceito é basicamente o mesmo. O que vai mudar é, obviamente, o atalho do comando. Então, sempre que necessário, você olha aqui e você já descobre qual é o atalho do comando específico, tá bom? E uma novidade aí que nós temos aqui no projeto Auto Criativo, que nós estaremos também colocando aqui o nome dos comandos em espanhol, tá ok? Nós temos aí vários amigos, né, vários usuários espalhados aí pela América Latina que também utilizam o AutoCAD na versão em espanhol. Então eu estarei utilizando o programa aqui em inglês, obviamente passando todos os conceitos, todos os comandos e configurações para vocês, tudo bem detalhadinho. E aqui no canto da tela você vai ver o nome do comando em português e também em espanhol, tá bom? Outra coisa também, pessoal, se você não tem o AutoCAD instalado no seu computador, na próxima aula, que é a aula de número 2, eu vou passar para vocês todos os detalhes para fazer a instalação do AutoCAD. Na versão original, né, uma versão educacional distribuída pela empresa Autodesk aí para uso estudantil. É uma versão que você pode usar durante 1000 dias aí no seu computador, né? Ou seja, você tem um bom tempo para você aprender, para você desenvolver, né, e ampliar os seus conhecimentos no AutoCAD. Ou seja, então na nossa próxima aula eu estarei passando todos estes conceitos. Você vai precisar instalar o programa no seu computador. Aí você vai falar assim, professor, eu já tenho aqui, por exemplo, a versão em português. Eu vou ter que instalar uma nova versão em inglês ou espanhol? Não, você vai utilizar aquela versão que você já tem instalada. Obviamente que você terá, né,
preferencialmente ter que ter já instalado a versão 2016 ou 2015, tá? De 2016 para trás. A de 2014 eu não aconselho você usar porque a utilização aqui da interface já é um pouquinho diferente, tá? Então se você tem a versão 2012, 2013, 2014, você pode instalar a versão 2016 ou 2017 tranquilamente, tá? Não vai afetar em nada. Você pode deixar a instalação que você já tem e fazer uma instalação nova aí no seu computador. Preferencialmente, como eu comentei, a versão 2016, tá? E na próxima aula também, eu vou ensinar como fazer a instalação de alguns Language Packs. O que são Language Packs? É assim, você quando instala o AutoCAD no seu computador, você tem uma raiz, ou seja, o AutoCAD ele é um programa em inglês. Ele é desenvolvido 100% em inglês. Aí você fala assim, eu tenho o inglês, mas eu quero utilizar o português. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma nova instalação? Não, você tem um sistema de Language Packs, ou seja, você consegue transformar o seu AutoCAD naquele idioma que você deseja. Ou seja, você tem apenas um AutoCAD só instalado no seu computador, porém você tem a possibilidade de abri-lo, né, ou abrir o programa naquele idioma que você precisa, tá bom? Ou seja, na sua área de trabalho, você terá ali, por exemplo, dois ícones. Um ícone com o AutoCAD em inglês e um ícone com o AutoCAD em português. Porém, dentro do seu sistema, dentro do seu computador, você tem apenas um AutoCAD, que é a raiz dele, que é o AutoCAD em inglês. Combinado? Então, na próxima aula eu explico todos esses detalhes para vocês. Eu espero de coração que esse material aqui, ele, como eu já comentei, venha aí ampliar os seus conhecimentos, né? Venha te ajudar nos estudos do programa. Eu estarei, obviamente, passando aqui, pessoal, como eu já comentei sobre a nossa didática, as explicações bem detalhadinhas mesmo, bem tranquilo, para que você realmente entenda os conceitos, né, e a utilização do programa. Mas se você tiver uma dificuldade, você não entendeu determinada ferramenta ou determinado comando, eu sempre sugiro que você pause o vídeo. Se você quiser, você pode voltar o vídeo e rever quantas vezes você quiser. Ou seja, é bom que você volte o vídeo, leia, né, ou assista novamente aquele conceito que eu fiz e que você ligue o seu programa, né, ligue o AutoCAD e que você realmente venha praticar no seu programa. Não adianta você simplesmente assistir e ver as minhas explicações, por exemplo, e daqui 15 dias você ligar o AutoCAD. O ideal é que você assista e que você pratique no seu programa, tá? Eu vou procurar colocar na descrição do vídeo, caso você esteja vendo o vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo eu vou colocar os temas que eu comentei durante a aula, ou o nome dos comandos que eu coloquei durante a aula, tá bom? Ou seja, aí você fala assim, eu não lembro como é que faz para usar, por exemplo, o comando scale, aqui ó, que é o comando escala. Então você dá uma olhadinha na descrição, aí no índice das aulas, ou na descrição do vídeo você tem lá, ó, comando scale. Então dentro dessa respectiva aula, você terá informações sobre esse comando específico, tá? Aí você pode ir lá, rever e ver como é que usa aí determinado comando, tá bom? Então, pessoal, como eu comentei, o ideal é que você assista o vídeo e que você pratique no seu programa o AutoCAD. Para ganhar o quê? Conhecimento, né, e também agilidade no manuseio do programa, tá? Agora, mesmo assim você não conseguiu, né, entender determinado comando, porque a gente sabe que às vezes é um pouquinho complexo no começo, principalmente parte de entendimento das medidas, né, de escalas, algo nesse sentido, você pode mandar uma mensagem para nós. Você pode entrar no site autocriativo.com.br. Lá nós temos uma página de ajuda. Essa página de ajuda nós temos ali algumas dúvidas frequentes, né? A grande maioria das dúvidas que os alunos têm. E também nós temos um formulário, você preenchendo esse formulário, você manda a mensagem diretamente para nós aqui, os instrutores, tá? E nós vamos estar acompanhando de perto aí a evolução dos seus estudos, tá bom? Respondendo a sua questão, passando informações, te mandando alguns slides, algumas imagens bem detalhadinhas mesmo, mostrando para você como é o uso de determinado comando e como é o uso aí de determinada ferramenta, tá? Obviamente que a gente não é o dono da verdade, a gente não sabe de tudo. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai estudar, vamos debater com outros alunos, né? Vamos procurar em fóruns e nós vamos com certeza achar uma solução para a sua questão, tá bom?
Mas pode ficar tranquilo que durante todo esse curso você tem aí a nossa assessoria. Se você estiver vendo o vídeo pelo YouTube e você gostar do vídeo também, se você tem um comentário específico, ou você quer falar, professor, esse comando talvez seria melhor a gente usar assim, talvez seria melhor a gente usar de outro jeito. Então você pode sim entrar aí no YouTube, na descrição do vídeo, né, nos comentários abaixo, e deixar o seu comentário, tá bom? Às vezes em cima do seu comentário é a solução da dúvida de outro aluno ou de outra pessoa, né, que está utilizando aí os nossos vídeos, tá bom? Então sinta-se à vontade, não esqueça de dar um curtir aí, né, dar um like nos nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. A gente sempre vem comentando sobre isso. A gente tem milhares de usuários espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo todo. E infelizmente nem todos são inscritos. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Curta, né? Clique aí no like, porque através do seu like, outros usuários vão ficar conhecendo mais os nossos vídeos aqui do Projeto Autocriativo. Ficaremos muito felizes em tê-lo aqui conosco, em tê-lo aqui assistindo e acompanhando os nossos vídeos, tá? Então, pode dar um joinha aí, pode deixar os seus comentários e nós vamos procurar sempre que possível responder o mais rápido possível. Nós temos também a nossa página ali do Facebook, temos as nossas páginas do Twitter. Se você quiser ir lá fazer uma solicitação de amizade, postar também um comentário, alguma questão, pode ir lá também, tá? Preferencialmente, se você quiser ter uma melhor, podemos dizer assim, uma resposta mais rápida, entre na nossa página de ajuda, tá? Lá é a forma mais rápida de nós responder a sua dúvida, tá? Porque lá no Facebook, às vezes a gente pode demorar 2 ou 3 dias para visitar a página, né? Para entrar ali nos comentários, pode ser que a sua resposta, ela tenha aí uma melhor emergência, tá? Para ser uma resposta mais rápida, uma média de 6 horas, pessoal, de resposta, o ideal é você utilizar sempre a nossa páginazinha ali de ajuda, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer por você ter acompanhado aqui a nossa primeira aula de AutoCAD 2016. Na próxima aula, como eu comentei, nós vamos começar a explicar para vocês a instalação do programa, né, o AutoCAD. Nós vamos passar ali para vocês quais são os requisitos mínimos, qual o computador que você precisa ter, né, quais são as configurações básicas para você rodar aí o AutoCAD no seu computador. Vou explicar como instalar Language Packs, como fazer a instalação da versão educacional, como fazer o cadastro ali na empresa Autodesk para você solicitar a sua versão educacional, tá? Então aguardo você aí na segunda aula, aguardo você aí, né, no decorrer de todo o nosso curso aqui, para você aprender aí os conceitos aqui da utilização do AutoCAD, tá bom? Então, pessoal, aquele grande abraço, aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Tchau!